A eficácia das terapias antimicrobianas é crucial tanto nos tratamentos de infecções já instaladas como na prevenção destas, e também na viabilização de procedimentos invasivos como cirurgias, quimioterapias e outros. A Organização Mundial da Saúde vem alertando sobre o aumento e a disseminação de micro-organismos multiresistentes em nível global e divulgou uma lista de bactérias consideradas prioridade máxima na alocação de recursos para pesquisa e desenvolvimento. Compostos naturais desempenham um papel importante na concepção do arsenal terapêutico na área médica, e o ambiente marinho tem se revelado uma fonte riquíssima de fungos capazes de produzir metabólitos secundários com estruturas únicas e atividades farmacológicas relevantes, por causa do ambiente exigente, competitivo e agressivo em que se desenvolvem. O gênero Aspergillus é bastante frequente no ambiente marinho, e é um importante e pouco explorado produtor de compostos com ação biológica. Este trabalho teve por objetivo caracterizar a atividade antiformação de biofilme e antivirulência contra Staphylococcus aureus em metabólitos secundários produzidos por fungos do gênero Aspergillus isolados de esponjas marinhas. Micélios de Aspergillus velviti foram submetidos à extração com metanol. O extrato obtido foi submetido à rotaevaporação, liofilização e procedimentos cromatográficos. 4 frações ativas contra a formação de biofilme em Staphylococcus aureus foram obtidas. 2 delas, as frações 1011 e 1314, se mostraram capazes de, além de inibir o biofilme bacteriano de maneira dose-dependente, interferirem em fatores de virulência do Staphylococcus aureus. Os fatores de virulência são essenciais para o sucesso do patógeno em colonizar o hospedeiro, mas não para a sua sobrevivência. Essa estratégia, então, pode proporcionar terapias que exerçam uma menor pressão de seleção, com menor possibilidade de selecionar células bacterianas resistentes. A habilidade de coagular o plasma é uma característica clássica do Staphylococcus aureus, reconhecida como fator de virulência, envolvido na proteção contra as defesas do hospedeiro e na adesão inicial. Enquanto o Staphylococcus aureus não tratado é capaz de produzir as proteínas envolvidas na transformação do fibrinogênio em fibrina, a bactéria incubada com as frações 1011 e 1314 se mostrou incapaz de promover a coagulação total no plasma de coelho. Da mesma forma, a bactéria incubada com as frações 1011 e 1314 perdeu a capacidade de hemolizar eritrócitos humanos quando comparada à bactéria não tratada. A alfa-toxina ou hemolisina do Staphylococcus aureus, assim como outras toxinas formadoras de poro produzidas pela bactéria, possuem ação citolítica sobre várias células do hospedeiro, sendo importantes fatores de virulência, além de estarem envolvidas na formação e manutenção da estrutura do biofilme bacteriano. O efeito anti-hemolítico foi dependente de concentração e foi bastante mais intenso sobre um isolado clínico resistente à meticilina, que teve cerca de 80% da sua capacidade hemolítica inibida. 2 frações mostraram também serem capazes de potencializar a proteção pela vancomicina contra a infecção por Staphylococcus aureus em um modelo experimental in vivo de larvas de Galleria melonella. Grupos de 10 larvas foram infectadas com Staphylococcus aureus através de uma injeção de um inóculo bacteriano na última proleg direita. Após 30 minutos, cada grupo foi tratado com vancomicina 1011, 1314 e associações de vancomicina com 1011 e vancomicina com 1314 através de injeção na proleg esquerda. Os grupos de larvas foram mantidos a 37 graus durante 5 dias e avaliados diariamente. As larvas foram consideradas mortas quando se mostraram imóveis e não responsivas ao toque. As frações 1011 e 1314 sozinhas não foram capazes de proteger as larvas contra a infecção. No entanto, a associação com 1011 ou 1314 possibilitou a vancomicina, numa concentração de 10 mg por quilo de larva, um desempenho semelhante ao que, sozinha, seria obtido somente numa concentração 5 vezes maior. O enfrentamento da resistência bacteriana é um assunto urgente, e abordagens que envolvam múltiplos alvos, sinergismo e combinação de fármacos são importantes opções a serem consideradas. As atividades antivirulência, bem como a ação protetora contra a infecção por estafilococcus em Galleria melonella
em associação com vancomicina descritas neste trabalho, corroboram a importância dos metabólitos secundários de fungos marinhos como fonte de compostos bioativos capazes de contribuir na busca por alternativas terapêuticas.